Então, hoje, a gente vai comparar dois conjuntos de dados, utilizando o Microsoft Excel, que é esse software aqui que vocês conhecem muito bem, e a gente vai também fazer isso daqui utilizando o JASP, né? O JASP é um programa bem intuitivo, né? Ele tem toda uma interface visual, você não precisa ficar digitando comandos. Ele é um software totalmente gratuito, né? Então, a gente vai fazer hoje um teste T para amostras independentes. Então, se você olhar aqui, você tem você tem dois conjuntos de dados, que são as massas de nitrogênio que foram obtidas através da decomposição da matéria orgânica e as massas de nitrogênio que foram obtidas através do ar, né? Então, Lord Reynolds, ele obteve massas de nitrogênio através da decomposição de substâncias orgânicas e do ar, né? Então, ele queria saber se as médias da massa de nitrogênio que ele obtinha eram iguais. Então, basicamente, eu tenho que comparar duas populações, né? No caso, é um teste T para amostras independentes, né? Porque uma população não tem nada a ver com a outra, né? Eu falei para vocês, por exemplo, eu faço um estudo clínico onde uma parte dos pacientes recebe o medicamento e a outra parte recebe o placebo. Os medicamentos, os pacientes do grupo placebo são diferentes dos pacientes do grupo que receberam o medicamento, né? Então, é um teste T para amostras independentes, né? Então, quando você faz um teste T para amostras independentes no Excel, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar se as variâncias dessas populações elas são equivalentes, né? Então, você vem aqui em análise, seleciona um teste T ou teste de Welch. Então, você vem aqui e seleciona o conjunto de dados, né, que você quer analisar, né? Então, você está vendo que aqui como variável 1, eu coloquei a massa de nitrogênio obtida através da decomposição da matéria orgânica, né, de substâncias orgânicas. E na variável 2, eu coloquei a massa de nitrogênio que é obtida através do ar. Eu estou comparando duas populações. E aqui eu vou colocar onde eu quero que os resultados do meu teste F apareçam. Então, eu coloquei aqui, eu obtive um F calculado muito maior do que o F crítico, né? Muito maior do que o F crítico, e eu obtive um valor de P muito menor do que 0,05, né? Que é o intervalo de confiança de 95%. Então, eu posso presumir que as variâncias entre esses dois conjuntos de dados é diferente, né? Então, você imagina que esses dois conjuntos de dados têm variâncias diferentes. Então, para comparar as médias, né, eu vou ter que fazer um teste T. Se eu olhar aqui o resultado do teste F, eu posso observar que as médias são numericamente muito próximas, mas o desvio padrão dessas duas médias que são numericamente muito próximas, ele é muito pequeno. Então, quando você tem duas populações com médias muito próximas, mas o teu desvio padrão é muito pequeno, pode ser que essas duas médias não sejam estatisticamente equivalentes, né? Justamente porque o desvio padrão é muito pequeno. Então, eu vou vir aqui, vou fazer um teste F. Eu vou vir aqui, vou fazer um teste F, presumindo variâncias equivalentes. Então, eu vou selecionar aqui na variável 1 a massa de nitrogênio obtida através da decomposição da matéria orgânica, e aqui eu vou obter a massa de nitrogênio, eu vou colocar como variável 2 a massa de nitrogênio obtida através do ar. Aqui eu vou selecionar e eu vou colocar aqui no intervalo de saída para ver os resultados do teste T. Então, eu coloquei aqui, eu obtive um valor de T calculado muito maior do que o valor de T crítico. Então, eu vou dizer que essas médias não têm variâncias equivalentes. Se eu olhar para o valor, então, aqui, ele me dá a probabilidade, né, dessas duas populações terem médias equivalentes, né? Ele me deu 1,66 elevado a 10 a menos 1, né? O que quer dizer, não existe possibilidade nenhuma dessas duas populações terem médias equivalentes.
Repara que o Excel, ele te dá o valor de P unicaudal e o valor de P bicaudal. Né? Você imagina que o valor bicaudal é para quando eu estou olhando para os dois lados da distribuição. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui específico, eu posso falar com certeza que a massa da variável 2 é maior que a massa da variável 1. Né? Se, por exemplo, se eu tivesse tido um valor de T calculado maior do que o T crítico unicaudal, mas menor do que o T crítico bicaudal, né, eu ia poder dizer só que as médias são diferentes, mas eu não poderia afirmar que uma tem um valor maior que o outro, certo? Bem, eu sempre explico isso daqui, mas no Excel ele te dá os valores, então você tem que saber interpretar as estatísticas, só que ele não te dá muitos resultados gráficos, né? Quando você está escrevendo um artigo ou você quer ensinar aos seus alunos, é muito interessante que você tenha uma linguagem visual, né? Falando só como professor, não como pesquisador, e também, é claro, um dia eu já fui aluno. Quando eu era aluno, eu tinha uma resposta muito mais positiva para resultados visuais, o que eu digo gráficos. E eu percebo também que às vezes eu mostro isso daqui para os meus alunos, ele, tá, então o valor, tá, então eu vou olhar para o valor de P, é menor do que 0,05, então eu vou falar que as variâncias é diferente. Eu olho para o valor de P, é menor do que 0,05, então eu vou falar que as médias são diferentes. Mas, assim, é uma coisa que ele esquece rápido. E ele não tem nada de visual para suportar esses resultados. Né? Já o JASP, ele te dá isso daí de uma forma bem visual. Né? Então, a gente pode fazer essa análise no JASP. Né? Já falando das nossas discussões anteriores, né, que eu falei como que você coloca um banco de dados no JASP, né? Uma coisa que é muito importante é que o JASP ele só entende que números têm ponto. Né? Então, se eu coloco aqui 2,30, ele vai entender que isso daqui não é um número. Né? É uma informação como um nome, por exemplo. Então, se eu colocar as minhas variáveis quantitativas, né, ou variáveis contínuas, com vírgula, ele vai entender que ali eu não tenho número nenhum. Né? Então, eu tenho que sempre colocar ponto. Então, eu falei para vocês, né, como toda pessoa que está migrando para outro programa, né, eu era uma pessoa que usava só o Excel, né, todos os meus dados estavam e ainda estão em formato Excel. Então, se eu quiser colocar esses dados aqui no JASP, o que eu vou fazer? Obviamente, né, eu só tenho que ter os valores aqui na minha tabela, eu vou vir em arquivo, salvar como, e eu vou salvar isso daqui como CSV, separado por vírgula. Né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e salvar. Eu salvo todas as minhas planilhas aqui na área de trabalho em datasets. E o nome que eu achei para esse arquivo foi Lord, porque esse daqui é o experimento do Lord Reynolds. Né? Enfim, então eu vou salvar como CSV, eu já salvei, né? Então eu vou dar um cancel para não substituir o arquivo que eu já tenho. Né? E depois eu vou vir aqui no JASP, eu vou colocar em Open, vou abrir do meu computador e vou clicar aqui em Browser para achar. Então eu vou vir aqui em Dataset, no caso eu já carreguei esses dados, né? Vou clicar em L para achar o meu arquivo CSV, né? CSV que tem o nome Lord, clicar em Abrir. Eu só não vou clicar em abrir porque eu já carreguei aqui no meu computador, então eu vou abrir 2 vezes o mesmo conjunto de dados. Olha, eu quero comparar duas médias, então eu já poderia vir aqui direto para o teste T para amostras independentes. Né? Mas o que eu falei, a estatística descritiva ela é bem interessante, então eu venho aqui, clico em massa, venho aqui e clico, eu venho aqui, clico em massa e aqui em split from, né? Ou seja, aqui eu tenho a minha variável quantitativa, que é a massa de nitrogênio, e ele vai me dividir esses resultados, né? Como a massa de nitrogênio que veio do ar e a massa de nitrogênio que veio de substâncias químicas.
né, da decomposição de substâncias químicas. Eu vou ter aqui o número de observações, né, foram 7 para o ar, 8 para a decomposição de substâncias químicas. Eu vou ter aqui a média, o desvio padrão e o desvio padrão, né? Aqui eu posso ver que o desvio padrão é bem pequenininho. Eu falo que os plots, né, eles são muito interessantes para você observar os seus dados, né? Então eu coloquei aqui distribuição. Então aqui eu tenho as distribuições dos meus resultados, né? A massa e o número de observações, né? A massa de nitrogênio, a massa de nitrogênio, né? E o número de observações, né? É que eu falei, quando você tem conjuntos de dados pequenos, né? 5, 6 observações, igual a gente faz em química analítica, né? Você pega uma amostra e analisa ela 6, 7 vezes consecutivamente. Quando o teu conjunto de dados é pequeno, é muito difícil você ver se a tua amostra segue ou não uma distribuição normal, porque você tem poucos dados. Quando são estudos mais da área de humanidades, da área de saúde, você tem muitos dados, né? Fica mais fácil de você desenhar o gráfico de distribuições e falar, ó, minha distribuição é logarítmica, minha distribuição é normal. Eu posso fazer aqui um box plot, né? Eu posso fazer aqui um box plot para ver se tem alguma diferença, né? O box plot é uma maneira bem interessante mesmo de você observar os seus dados, né? Ele está pensando um pouquinho e agora ele vai mostrar os box plots para mim. Então aqui ele me mostrou os box plots, né? Como vocês podem ver, aqui quando você vê a massa através da decomposição da matéria orgânica, né, a obtenção química do nitrogênio, você tem aqui alguns valores que eles podem ser classificados como outliers, né? E você vê que é bem significativa a diferença, né? Você pode ver que a massa de nitrogênio que vem do ar é muito maior do que a massa de nitrogênio que vem através da decomposição da matéria orgânica, né? Então, eu posso dizer com certeza que a massa de nitrogênio obtida através do ar é maior do que a massa de nitrogênio obtida através da decomposição da matéria orgânica, né? Apesar desses valores serem numericamente muito próximos. Observa que aqui é a mediana que está em 2,3 e aqui é a mediana que está em 2,31, né? Então é o que eu falei para vocês têm valores numericamente muito próximos, mas porque os desvios padrões são muito pequenos, você não tem resultados, você não tem médias equivalentes, tá? Bem, então isso daqui você já viu comparou as duas médias através do box plot. O box plot ele já te transmite de uma maneira bem visual, né, que os dois métodos apresentam médias diferentes, né, e que a massa de nitrogênio obtida através do ar é maior do que a massa de nitrogênio que é obtida através da decomposição da matéria orgânica, né? Então, em teoria, só olhando para o box plot, né, eu já nem precisaria fazer o teste T. Mas, enfim, eu posso vir aqui, fazer o teste T para amostras independentes. Então, eu vou falar que a minha variável é a massa, né? E a minha variável de grupo, né? Que eu estou comparando a massa de nitrogênio para dois grupos, né? Que é o nitrogênio que veio do ar e o nitrogênio que veio através da decomposição de substâncias orgânicas. Então, ele já me calcula aqui, me dá um T de 20,214 e um P menor do que 0,01, né? Então, ele já fala para mim, olha, com certeza, essas médias não são iguais, né? Ele já me marca aqui que ele fez o teste T presumindo variâncias equivalentes, mas ele já falou para mim, quando ele marcou aqui com A, né, que o teste F também é conhecido como teste de Levine, né? O teste F também é conhecido como teste de Levine. Então, ele já marcou aqui para mim, dizendo, olha, essas variâncias não são equivalentes.
Quando ele faz um teste T para variâncias não equivalentes, né? Ele está comparando duas populações que têm variâncias não equivalentes. Aí ele chama de teste de Welch. Então ele faz o teste de Welch e conclui a mesma coisa, que essas médias são diferentes. Você também tem o teste de Mann-Whitney. Ele já, como que eu diria, ele segue um raciocínio um pouco diferente, mas ele te dá o mesmo resultado, que essas duas médias são diferentes, né? Então aqui você pode fazer, você tem uma série de gráficos também que pode te chegar a essa conclusão, né? Por exemplo, tem estatísticas adicionais, né? Aqui ele me dá... Aqui tem a estatística descritiva, né? Ele fala, ó, você está comparando um grupo de 7 e 8 amostras, né? 7 do ar, 8 da decomposição da matéria orgânica, ele me dá as médias, o desvio padrão, né? Ele me dá esses gráficos descritivos, né? Então, você imagina que esses gráficos descritivos aqui, ele tem a média e o intervalo de confiança. Então, você olhando também para esse gráfico descritivo, fica bem claro para ti, né, que a massa do nitrogênio obtida através do ar é bem maior do que a massa de nitrogênio obtida através da decomposição da matéria orgânica, né? Esse gráfico descritivo aqui, ele de fato é bem descritivo. Você consegue observar isso que foi feito através dos testes estatísticos no Excel de uma maneira bem visual, né? Bem, então, basicamente, agora tu sabe como fazer um teste T no Excel e no JASP, né? A vantagem é que o JASP, ele te proporciona, né? Ele te proporciona informações bem visuais, né? Ele te dá resultados bem visuais, né? Especialmente com o Boxplot e com esse gráfico aqui, né? O Descriptive Plots, né? Então, para o ensino, eu acho isso muito interessante, né? Porque os alunos não vão ver só valores, né? Eles vão ver gráficos, né? Há quem diga que uma imagem vale mais que 1000 palavras, eu concordo com isso. Às vezes você tenta explicar de várias e várias maneiras, o aluno não está entendendo, né? Ou da primeira vez que o aluno trabalha com isso soa bem estranho, mas ele olhando para os gráficos, ele entende na hora, né? Olha aqui, médias muito próximas, médias numéricas muito próximas, mais desvios padrões muito pequenos. Então, claramente, eu posso ver que os dois métodos têm média distinta, onde o ar me oferece uma massa maior de nitrogênio do que a decomposição da matéria orgânica. Pessoal, agradeço muito a atenção de todos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para receber as atualizações e até o nosso próximo vídeo.